Olá pessoal, meu nome é Moisés, sou engenheiro eletricista formado pelo FTM e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre análise de transitórios eletromagnéticos, no vídeo 7 nós exploramos os fenômenos de zeros atrasados nas correntes e nesse vídeo 8 nós exploraremos um pouco sobre os transitórios de energização de linhas de transmissão. Então, nosso cronograma para esse vídeo, nós veremos um pouco dos conceitos gerais sobre a energização de linhas, como se propagam essas ondas, né, de tensões e correntes e como elas são refletidas em pontos de descontinuidade na linha, como nós vamos fazer para amortecer essas sobretensões devido à energização e, para finalizar, um exemplo de simulação. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente tem que ter em mente que durante o processo de energização das linhas vão surgir ondas de tensões e correntes, e essas ondas elas viajam na linha, proporcionando assim sobretensões em alguns pontos dessa linha, certo? E nós veremos, né, no decorrer desse vídeo que os níveis de sobretensão eles vão depender das terminações dessa linha de transmissão, ok? Para entender, né, como essas ondas vão se propagar, nós vamos recorrer aqui ao circuito equivalente, que é esse circuitinho que eu estou mostrando para vocês, que representa um elemento infinitesimal de uma linha de transmissão. Então, esse elemento infinitesimal ele pode ser representado por uma resistência em série com uma indutância, né? E aqui uma capacitância shunt, que está em paralelo com uma resistência representando a condutância, ok? E essas correntes e tensões, em função, né, do tempo e do espaço, elas podem ser representadas por essas equações que eu mostro aqui, ok? Mas vejam que são equações nem um pouco triviais para o nosso entendimento, né, de como ocorrem essas propagações de onda. Então nós temos que buscar meios, né, para que esse entendimento seja facilitado. Então vejam, se a gente pode representar um elemento infinitesimal dessa forma, eu posso, né, para facilitar minha explicação, considerar a linha como sendo vários desses elementos em série, como está aqui no slide, ok? E para facilitar ainda mais a nossa explicação, eu posso desconsiderar a priori essas perdas, essas resistências série e essa condutância também, ficando aí para a gente esse circuito LC, vários circuitos LC que estão em série, ok? Vocês lembram lá nos vídeos anteriores que nós explicamos o transitório envolvido aqui, ó, nesse circuitinho LC série que está alimentado por uma fonte de tensão, né? O que nós vimos? Se o meu capacitor inicialmente está descarregado, zero de tensão nos terminais, assim que eu fecho a chave aqui, ó, toda a tensão da fonte está no indutor, ok? E nós sabemos que VL, a tensão no indutor, é LDIDT. Então, se essa tensão está no indutor, eu promovo o aparecimento de uma corrente nesse circuito, ok? Aparecendo essa corrente, o capacitor ele começa a ser carregado. Então, começa a surgir tensão em seus terminais, ok? Então, vejam, se a gente considerar que eu tenho vários circuitos desse em série, assim que surge uma tensãozinha aqui, ó, nesses terminais do capacitor, surge uma tensão também nesse indutor e um aparecimento de corrente nesse segundo circuito. E isso vai acontecendo com todos os outros circuitos, até que todos esses capacitores estejam com a tensão da fonte em seus terminais. E se os capacitores estão com a tensão da fonte em seus terminais, qual a tensão do indutor? Veja, tensão da fonte menos a tensão da fonte aqui nesse capacitor também, tensão do indutor é zero. E com tensão zero no indutor, o nosso DIDT, a variação de corrente no tempo, também será zero, ok? Mas vamos considerar aqui, ó, essa terminação aberta da linha, né, como se a linha tivesse com um dos seus terminais aberto e o outro sendo energizado. A corrente aqui ela não pode ser extinta instantaneamente, então eu tenho a continuidade do carregamento desses capacitores, ok? Então, chegando a atingir aí duas vezes essa tensão da fonte, como nós vimos na análise do transitório LC. Então, aqui é só a gente assumir que esses vários circuitos estão em série. Então, esses capacitores vão sendo carregados aqui com duas vezes
vai aparecendo nos terminais desses capacitores 2 vezes a tensão da fonte. Ou seja, em uma energização, considerando a linha sem qualquer tipo de perda, a tensão no seu terminal que está em aberto, ela pode chegar a 2 vezes a tensão aqui a fase está sendo energizada, né? Nesse caso aqui, ok? Bom, Moisés, consegui entender por que no final da linha surge uma sobretensão, que pode chegar aí, no caso, considerando o circuito ideal, até 2 vezes a tensão da fonte, e isso pode ser até superado, dependendo do comprimento da linha. Se for uma linha muito longa, né, devido ao efeito ferrante, essa tensão lá no terminal aberto pode até ultrapassar 2 vezes a tensão nominal, ok? Mas eu ainda não entendi como essas ondas se propagam, como elas vão refletir nesse terminal que está em aberto, né? E para a gente entender isso, pessoal, nós temos também o diagrama de reflexões, ou também chamado de diagrama de treliças, diagrama de Lattice, Bewley-Lattice. Vocês vão encontrar aí diversos nomes na literatura. Então, o que esse diagrama nos diz? Nós temos aqui, ó, nesse eixo, a representação do espaço. Então, aqui seria um dos terminais da linha, aquele terminal que está sendo energizado, e aqui o terminal que está aberto, para o nosso exemplo ali anterior, ok? E nós temos nesse outro eixo aqui, ó, o tempo. Então, nós temos que aqui o t igual a 0, aqui 1t, 2t, 3t. O que seria esse t? É o tempo de viagem da onda, o tempo que ela leva para ir de um terminal ao outro, ok? Então, vamos lá. Como que eu vou entender essa questão das reflexões? Vejam, assim que eu fecho a chave desse lado aqui, eu tenho um nível de tensão, né, que vai se propagar para o outro terminal da linha, ok? Chegando nesse outro terminal, que é um ponto de descontinuidade, parte dessa onda é refratada, ou seja, ela continua seu caminho aqui, e parte dela é refletida, certo? Para saber a parte dela que é refletida, nós temos que calcular aqui, ó, o coeficiente de reflexão, que nesse caso é K2. Então, se chega V, vai ser refletido V vezes o K2, que é o coeficiente de reflexão. Mas como que eu chego nesse K2? K2, pessoal, como nós temos aqui na fórmula, é ZT, ou seja, a impedância dessa terminação aqui, menos Z0 sobre ZT mais Z0. Mas, Moisés, o que é Z0? É a impedância característica da linha, que é a raiz de L sobre C, ok? Dessa forma, nós calculamos o K2 e conseguimos saber o quanto dessa tensão é refletida, ok? Mas, Moisés, eu gostaria de saber qual o nível de tensão nesse ponto aqui. Como que eu faço? Pessoal, basta a gente somar o que chega, que nesse caso é V, mais o que é refletido. Então, V mais K2, mais o que estava aqui antes, que nesse caso era 0. Então, tinha 0 volts, foi energizado, depois de um tempo de viagem, vai chegar V e vai ser refletido V vezes K2. Então, nesse terminal, nesse momento, nós temos V mais V vezes K2. E isso vai continuar, ok? Então, da mesma forma que nós temos um coeficiente de reflexão desse terminal, nós temos também para esse terminal, que no caso vai ser o K1, né? Como que eu chego no K1? É ZF, a impedância da fonte, menos Z0, dividido por ZF mais Z0, ok? Então, só muda aqui essa impedância da terminação daquele terminal, ok? Para a gente entender melhor, vamos colocar números, né? Então, vamos supor que nós estamos energizando a linha, é uma linha sem perdas, energizando a linha por uma fonte ideal, sem nenhum tipo de resistência em série com essa fonte, e o outro terminal da linha aqui está aberto, ok? Primeira coisa para a gente entender é calcular K1 e K2. Então, veja, K1, a fonte é ideal, então a impedância da fonte é 0. Então, K1 é 0 menos Z0, dividido por 0 mais Z0, ou seja, menos 1. K2, que é desse outro terminal que está em aberto, né? A impedância de um terminal que está aberto, ela tende ao infinito. Então, K2 será infinito menos E0 dividido por infinito mais E0.
infinito, mais ou menos qualquer coisa é o próprio infinito, né? Então nós podemos aí calcular, aproximar K2 como sendo 1. Belezinha? Então vamos lá verificar como é que essas ondas vão se propagar na linha. Então no instante zero a chave é fechada, eu tenho um nível de tensão V aqui que se propaga para o outro lado, então vai chegar V do outro lado e vai voltar o quê? V vezes o K2, que K2 aqui nós calculamos como sendo 1, certo? Então eu tinha zero antes, chegou o V, foi refletido o V, então fico nesse terminal com 2V. Ou seja, a tensão no terminal aberto, para esse nosso exemplo aqui, ela chega a 2 vezes a tensão de energização. Ok? Vamos continuando a análise. Então, foi V para o lado que está sendo energizado. Aqui, ó, no instante 2t, ela chega no terminal de energização. K1 é menos 1. Então, se chega a V, voltou menos V. Então, quanto eu tenho nesse terminal? V menos V, 0, mais anterior, que é a própria tensão da fonte. Então, nesse terminal aqui, eu fico sempre com a tensão da fonte, nesse caso. Então, continuando, né? Nós mandamos, então, menos V. Para esse caso aqui, chega no terminal aberto, vai voltar, vai ser refletido menos V. Então, menos V, menos 2V, mais o que estava antes, que é o 2V, fica 0. Então, nesse terminal aberto, nós veremos que a tensão ela fica 2V, 0, 2V, 0 e assim por diante. Ok? Belezinha. Mas, Moisés, como que eu faço para amortecer esse transitório, para amortecer esse nível de sobretensão aqui de 2 vezes a tensão da fonte? Bem, pessoal, nós temos várias técnicas, né? Nesse vídeo, a priori, nós abordaremos a técnica das resistências de pré-inserção que são inseridas. Então, para explicar essa técnica, nós temos aqui esse circuitinho com duas chaves, a chave A e a chave B, uma resistência, que no caso será a resistência de pré-inserção, a nossa linha, que está com um terminal aberto, e o outro terminal que será energizado. E a nossa fonte aqui, ok? Como que funciona, né, o processo da utilização de resistência de pré-inserção? Primeiramente, nós fechamos aqui a chave A, então essa resistência fica em série com a linha, justamente para amortecer esse transitório, certo? E depois de um certo tempo, né, é fechada a chave B, ou seja, eu retiro essa resistência de pré-inserção do meu sistema, ok? Então, para a gente entender como isso é amortecido, como essa resistência realiza esse amortecimento, nós vamos jogar números também aqui, ó. Então, V1, pessoal, ele pode ser calculado por V, que é a tensão da fonte, vezes Z0, dividido por R mais Z0. Então, para exemplificar, vamos supor que R tem o mesmo valor da impedância característica da linha. Então, R é igual a Z0. Substituindo aqui, ó, nessa equação, nós temos que o V1, ou seja, a tensão que chega nesse terminal da linha, é igual a V vezes Z0 sobre 2Z0, ou seja, é V sobre 2, certo? Para a gente entender ainda mais, né, qual o coeficiente de reflexão para esse terminal agora? Continua sendo menos 1? Não, agora nós temos uma impedância aqui, ó, em série com a fonte. Ok? Então, meu K1 ele é R menos Z0 dividido por R mais Z0. Substituindo o R por Z0, que é a impedância característica da linha, nós temos que K1, nesse caso, vai ser igual a 0, certo? Bem, Moisés, beleza, mas eu não entendi ainda como que vai ser esse amortecimento. Vejam, pessoal, se a gente tem no instante zero V sobre 2, que no caso vai ser o nosso V1, trafegando na linha, né? Ao chegar no terminal aberto, ele é refletido. K2 nós vimos que é 1, né? Então, se chega a V sobre 2, volta V sobre 2. Eu tinha 0 volts de tensão aqui antes, né? Mais V sobre 2, mais V sobre 2. Então, eu tenho o próprio V nesse terminal, ok? Então, a jogada está aí. Esse amortecimento da resistência, o que acontece? Nós vimos que a tensão aqui, ó, no terminal aberto, essa tensão ela é dobrada. Então, como nós temos a queda de tensão na resistência, se o V1 é menor do que V, a tensão aqui no terminal aberto ela tende a ser menor do que aqueles 2V. Nesse nosso exemplo aqui, como o V1 é V sobre 2,
A tensão do terminal aberto vai ser a própria tensão nominal do sistema, ok? Belezinha. Então vamos a um exemplo prático, né? Realize a energização por um barramento infinito, ou seja, uma fonte ideal, ok? De uma linha de 230 kV de 10 km de comprimento. Então vamos considerar uma linha curta aí nesse caso, com a geometria que é representada ao lado. Então essa geometria aqui nós iremos cadastrar no software ATP, ok? Ele nos deu também as flechas, tanto dos condutores como dos cabos para raio, né? E nós vamos assumir que durante essa energização, o outro terminal dessa linha está aberto, né? Para confirmar aquela teoria que nós passamos aqui agora há pouco. Depois de verificadas as sobretensões, nós iremos assumir aí, a energização utilizando uma resistência de pré-inserção. Então, inicialmente, vamos considerar a resistência de pré-inserção como Z0 sobre 5 e, posteriormente, como o próprio Z0. E vamos verificar como é que isso influencia no nosso circuito, ok? Ao cadastrar essa geometria no software ATP, a rotina Line Constants do software, ela nos dá já aí o Z0, que nesse caso é 388,79 ohms, e o ômega 0 também, que é 2,93 vezes 10 à quinta km por segundo. Com isso, nós conseguimos calcular aquele tempo de viagem da onda de um terminal ao outro. Então, com isso aqui, e sabendo que a linha tem 10 km, nós conseguimos calcular esse tempo de viagem. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá ao nosso exemplo. Temos aqui a linha modelada, né, a nossa fonte de tensão ideal, nesse caso, com um PU de tensão, 230 kV, fase-fase, RMS, a chave que vai ser fechada no instante zero para a energização dessa linha. Então, eu cadastrei aqui, ó, toda a geometria lá que foi mostrada no slide. Ok? Linha de 10 km. Vamos utilizar aí o modelo de Bergeron a priori para verificar, né, essas ondas viajantes na linha. E o nosso principal foco de análise vai ser a tensão aqui nesse terminal que está aberto. Belezinha? Então, vamos simular isso aí. Bem, pessoal, simulei aí 20 milissegundos com um passo de 1 e a menos 7, tá? Vamos verificar o terminal. Aqui eu chamei de VT2, terminal aberto, e VT1, o terminal que está sendo energizado. Então vamos verificar aqui as tensões nesse terminal VT2. Nós vamos obter algo nesse sentido aqui, ó. Então nós podemos observar degraus, certo? E eu já digo para vocês que em formas de ondas reais, em oscilografias reais, vocês não vão verificar coisas desse tipo, né? Bonitinho, um degrauzinho desse tipo. Por que não? Porque aqui nós estamos considerando uma fonte ideal, certo? Né? Em sistemas reais, nós temos aqui uma impedância representando, né, toda a impedância daquele sistema ali, né, antes da linha, antes do ponto de energização. Então, por isso, essas ondas elas serão distorcidas, ok? Ótimo. Então, vamos verificar aqui essas tensões bem no início, tá? Primeira coisa que nós observamos é que a tensão na fase A ela é cerca de 2 vezes em módulo as tensões que estão aparecendo nas fases B e C, certo? Bom, Moisés, mas você me disse que do outro lado chega 2V, né? E o que é o V, pessoal? O V é a tensão, é a magnitude da tensão naquela fase, né, no instante de fechamento da chave. Então, daqui nós já podemos concluir que no instante de fechamento dessa chave, que ocorreu no instante zero, né, a tensão da fase A ela era, né, o dobro da tensão que nós estamos observando nas fases B e C. Vamos confirmar isso. Então, é a tensão VT1, nesse caso, né, que é a tensão da fonte. Vejam, então VA passa pelo pico, VB e VC vão passar, né, pelo valor, a metade desse valor em módulo, ok? Então, por isso, nós observamos aquela sobretensão mais elevada na fase A, só para explicar isso. Bom, mas a que valor chega aquela tensão? Vamos verificar, né? Veja, então, analisando para a fase A, ela vai chegar aí para a gente
375,14, né? A nossa nominal, nesse caso, é cerca de 187, então chega muito próximo de 2 PU, ok? De tensão nesse caso aí. Nossa nominal 230 kV dividido por raiz de 3 vezes raiz de 2, ok? Então cerca de 2 PU, como nós verificamos na teoria, ok? Belezinha, mas ela vem zero até certo tempo aqui e só depois se torna os 2 PU. O que significa esse tempo aqui, pessoal? É o tempo de viagem da onda, né? O tempo que ela leva para chegar no terminal aberto, que deu aí para a gente, né? Se a gente for verificar esse tempo, ele dá cerca de 34,1 microsegundos. Qual o tempo de viagem da onda? Nós temos aqui ó, o ômega zero, 293,42 vezes 10 a terceira. 1 sobre isso nos dá 3,4 microsegundos. Então, cada quilômetro, o tempo de viagem por cada quilômetro é 3,4 microsegundos. Nós temos uma linha de 10 quilômetros, então o nosso tempo de viagem vai ser justamente os 34,08, né, 34,1 microsegundos. Entenderam isso aí? Ótimo. Então, pessoal, eu disse para vocês que utilizando as resistências de pré-inserção, né, isso aqui tende a ser amortecido. Vamos verificar, né, se isso é realmente verdade. Então, tem um circuitinho aqui embaixo que já está com essa resistência de pré-inserção. Inicialmente, vamos considerar essa resistência como sendo 1/5 do Z0, 1/5 da impedância característica da linha, que nos dá aí 77,758 ohms. Então, como que vai acontecer, né, essa resistência de pré-inserção? Ela vai ficar no meu sistema. No instante zero, eu fecho essa chave, que está em série com a resistência, insiro a resistência em série com a impedância da linha, e depois de 50 milissegundos, eu fecho a chave que está em paralelo com esse conjunto, retirando a resistência da jogada. Ok? Vamos verificar aí, então, com o valor de R sendo Z0 sobre 5, como é que fica ali a minha tensão naquele terminal que está aberto. Beleza? Então vou dar um refresh aqui para atualizar essas formas de onda. E vou plotar. Aqui eu plotei apenas a tensão do terminal que está aberto, ok? Vamos plotar ela. Bom, a primeira coisa que a gente já visualiza é que ocorreu um amortecimento muito rápido, né, dessas reflexões das ondas. Então, rapidamente a gente já chega na forma de onda senoidal, né, bonitinho, vamos dizer assim, né? E vamos verificar aqui na fase A qual o nível de sobretensão nesse terminal, aqui na primeira reflexão. Veja que agora ela chega a 312,57, dividido por 187, que é algo próximo da nossa nominal aí, 1,67 PU. Então, com essa resistência, né, além do rápido amortecimento, né, dessas reflexões, nós chegamos a uma tensão máxima nesse terminal de 1,67 PU. Belezinha? Bom, eu disse para vocês que se a resistência de pré-inserção fosse igual a Z0, que é a impedância característica da linha, eu não teria nenhum tipo de sobretensão nesse terminal. Será que é verdade? Vamos verificar. Então aqui eu vou cadastrar 388,79 para as 3 fases. E vamos ressimular agora com esse valor. Beleza? Então vamos dar um refresh aqui nas formas de onda. Vejam, pessoal, se a gente der um zoom aqui, ó, nós temos agora, né, depois do tempo de viagem, a própria tensão nominal. Então nós retiramos qualquer tipo de possibilidade de sobretensão para esse nosso exemplo bem simples aqui. Ok? Belezinha, pessoal? Então hoje era isso que eu tinha para vocês. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões.